Olá pessoal, aqui é o Felipe Castanheira, professor do Maior que Zero. Mais uma aula de hidráulica. Em 3 pontos a gente vai começar vendo estações de tratamento de água, depois a gente vai ver estações de tratamento de esgoto, quais são as etapas de cada uma delas, e depois a gente vai ver um exercício prático para você fixar essa matéria, beleza? Então vamos começar com estação de tratamento de água. Quais são as etapas desse tratamento? Então aqui você vê um rio, né? Pode ser um reservatório, um rio. E nesse rio tem aí uma captação de água. Já vai começar a separar o sólido, vai pegar o líquido que está nesse rio, a água desse rio. Normalmente tem uma grade aí que impede que o sólido seja captado. Então, tira do rio, manda para a estação de tratamento de água. Essa primeira parte é a captação. No ponto 2, o que você vê aqui? Você vê bomba, né? Um sistema de bombeamento. Esse sistema de bombeamento ele é necessário para adução. O que é aduzir alguma coisa? É conduzir, tá? Então, para você conduzir a água do rio até o seu sistema de tratamento, você precisa normalmente de uma bomba, porque você precisa ter um recalque ali, você precisa de uma movimentação de água, às vezes até um desnível acontece, então precisa de uma bomba para adução. Depois, uma terceira etapa, a coagulação. O que acontece? Se a gente quer entregar água, a gente quer entregar água pura, né? Essa água pura, ela não pode ter nenhum tipo de sólido. Ah, mas o sólido ele já não foi retirado lá na captação? Teoricamente sim, mas sempre tem um sólido que ele é muito pequeno e ele acaba chegando. Então, são adicionados coagulantes para poder fazer com que essas partículas, lá na quinta etapa, que a gente vai falar daqui a pouco, elas possam ser separadas. Então, é adicionado coagulante e depois passa por uma floculação, ou seja, uma agitação para que essas partículas elas possam ser separadas na decantação. Então, vamos pensar aqui o seguinte: a água, ela precisa ser entregada pura, ser entregue pura. E aí, eu preciso separar tudo que não é a água, né? Então, eu preciso separar tudo que é sólido, tudo que é substância orgânica. Essas partículas, então, elas são adicionadas coagulantes, que são compostos químicos, depois agitados para formar partículas que na decantação são separadas. O que é a decantação? Decantação, você imagina o seguinte: você tem ali líquido e os sólidos, tudo que tem de sólidos que foram unidos aí na coagulação e na floculação, esses sólidos eles vão descer. Então, decantação é essa separação do sólido e do líquido, beleza? Decantação. Sexto, filtragem. E aí você consegue, depois que você separou, você consegue filtrar. Esse filtro, ele é parecido com aqueles filtros de barro antigos. Eu não sei se você já viu o filtro de barro antigo que tinha ali areia, aqueles filtros assim, ó, que você tinha ali uma camada de areia, depois cascalho, pedrisco, e aí você passava a água saía limpinha do outro lado. É, é um sistema de filtragem, onde essas camadas elas impedem que partículas sólidas passem, partículas orgânicas passem, e aí só vai sair a água limpa mesmo. Só que a água está pronta para ser servida, para ser consumida, a água está potável? Ainda não. Precisa de uma desinfecção. Então é adicionado cloro, flúor, para que a água fique com o pH estabilizado também, né? Então tem outros elementos químicos para estabilizar o pH. E aí você consegue sim mandar a água para o reservatório, para a distribuição e o consumo da população. Agora vamos ver uma estação de tratamento de esgoto. Você vai ver que
a ideia é mais ou menos a mesma. Primeira parte é o gradeamento, primeira etapa, gradeamento ou retenção de sólidos. Então imagina aí uma grade. Por quê? O esgoto, a maior parte do esgoto é líquido, mas tem ali 1% de sólidos. Vamos colocar aqui, ó, só para você lembrar. 1% de sólidos que aí vai acabar ficando aqui no gradeamento e vai escoar só a água, ok? Beleza, então um gradeamento para você impedir os sólidos, aquela parte mais bruta mesmo. Se eu estou falando de esgoto, você sabe do que eu estou falando aqui, esses sólidos maiores. Depois passa por uma desarenação, onde numa caixa de areia, onde sólidos menores, né, partículas menores, elas passaram pela etapa anterior, aqui elas acabam ficando retidas na caixa de areia. Então, só cuidado com essa palavra aqui, porque em estação de tratamento, tanto de água quanto de esgoto, se fala muito de aeração. A aeração tem a ver com ar. Desarenação, né? Esse N aqui diferencia tudo. Por quê? Está falando de areia, tirar as partículas sólidas menores, ok? Às vezes você entender a palavra ajuda você a entender o significado dela, tá? Beleza. Aí passa por um tratamento biológico. Por quê? A gente precisa tirar aquelas partículas que não chegam a ser grandes o suficiente para ser retidas nas anteriores, só que são partículas orgânicas. Essas partículas orgânicas, elas não podem ser lançadas de qualquer jeito. Então, tratamento biológico, eu coloquei aqui um símbolo de laboratório só para você memorizar. Ele vai fazer com que substâncias microscópicas, né, seres microscópicos, eles tenham reações bioquímicas, tá? Vou colocar aqui, ó, uma reação bioquímica. Para quê? Para formar um lodo, para formar aí algo maior que aí sim possa ser retido depois. Na decantação. Então, na decantação, esse lodo que foi formado, ele consegue ser separado do líquido. Lembrando que decantação é o quê? Separação do líquido e o sólido. O sólido ele vai se formando aqui embaixo. Ou seja, todas as etapas elas estão conectadas. Aqui a gente passou sólidos maiores, depois sólidos menores. Aqui no tratamento biológico, imagina que tinha partículas muito pequenas que a partir da reação elas se tornaram uma partícula maior que aí sim conseguiu ser separada pela decantação. Então você consegue tirar essas partículas menores aqui, essas partículas orgânicas. E aí é feito o descarte. Só que o descarte não é feito de qualquer jeito, né? Você tem a parte líquida que sai, quase uma água, claro que essa água ela não é potável, né? Mas ela consegue ser descartada. E a parte sólida, esse lodo, ele tem que ter um descarte adequado, tá? Ele é enviado para locais adequados que conseguem servir até de forma positiva para a agricultura. Então, o descarte ele tem que ser feito separadamente. Beleza? Vamos agora para um exercício para ver se você entendeu o que eu te mostrei aqui. Nomeie as definições dadas de acordo com as respectivas etapas de tratamento de esgoto. Então, nosso objetivo aqui é dar o nome de cada uma das etapas de acordo com as definições. Então, vamos ver. Ó. Ocorre no tanque de aeração, onde é exposto a ação de seres microscópicos. Estes condensam em flocos de lodo a matéria orgânica. Então, o que ele está falando aqui? Ó, que nessa etapa chega uma matéria orgânica e essa matéria orgânica é transformada em flocos de lodo.
Beleza? Matéria orgânica, ela passa a ser flocos de lodo, condensados. E isso é através de seres microscópicos. É interessante. Então aqui algo biológico, né? É isso, você já sabe o que é. É o tratamento biológico. O próximo é a primeira etapa do procedimento, onde são retidos os materiais mais grosseiros, tá? Aqui faltou um são, tá? Que seria são retidos os materiais mais grosseiros. Então, essa é a primeira etapa. A primeira etapa, onde são retidos os materiais, imagina, os sólidos maiores, eles são retidos onde, né? É no gradeamento. Lembra daquelas grades? Então, gradeamento. Próxima etapa, que não está em ordem aqui, tá? Ele está embaralhando de propósito para você saber pela definição e não pela ordem. Então, próxima definição. O lodo resultante do processo é desidratado e levado para um aterro sanitário. O esgoto tratado é devolvido para o meio ambiente. Então, ele falou aí de um lodo. Será que é a etapa posterior ao tratamento biológico? Será que é isso? Ele fala aí, lodo resultante é desidratado, levado para um aterro sanitário e o esgoto tratado é devolvido para o meio ambiente. Não, né? Não, ele não está falando aqui do procedimento imediatamente depois do tratamento biológico. Ele está falando do final já. Ele já está falando onde é devolvido para o meio ambiente, ou seja, é o descarte, ok? Então aqui ele já está falando do descarte de esgoto. Próximo. Essa etapa ocorre na caixa de areia, onde são removidos todos os detritos sólidos restantes. Então agora ele está falando de uma caixa de areia. Caixa de areia, a gente pode lembrar da palavra, né? Que ele vai tirar as areias, tirar os detritos sólidos que foram restantes de onde? Do gradeamento, né? Então, essa caixa de areia aqui, ela vai fazer a desarenação. Desarenação, tirar a areia. Beleza? Essa seria a segunda etapa. Depois do tratamento biológico, o lodo formado vai para o fundo do tanque, deixando o líquido livre de impurezas. Esse sim aqui, ó, ele é depois do tratamento biológico. Então, se você tivesse dúvida aqui nesse terceiro, você, continuando lendo, você ia conseguir saber que o terceiro, ele não estava falando imediatamente depois do tratamento biológico, embora seja o lodo resultante, tá? Ele já estava falando da última etapa. Aqui sim, ele está falando da etapa imediatamente depois do tratamento, né? Então, e esse processo, ele fala assim, ó, vai para o fundo do tanque, deixando o líquido livre. Qual é o processo que separa o sólido do líquido? Então, esse aqui é a decantação. Decantação. E você saberia dizer a ordem desses 5? Eu vou falar, hein? Se você quiser, você pausa o vídeo e faz. A ordem desses 5 é... Bom, primeiro ele já foi dito aqui, né? Primeira etapa é o gradeamento. A segunda etapa é a desarenação, caixa de areia. A terceira etapa é o tratamento biológico. A quarta etapa, decantação. E aí, por último, descarte. Então é isso. Um abraço. Bons estudos a todos e tchau!